Olá, então vamos a mais um vídeo da série Cada Um Responde, com dúvidas aqui que chegaram para mim sobre manutenção da moto em viagens de longa distância. Bom, primeiramente eu queria dizer assim, eu não sou especialista em mecânica, o meu conhecimento ele é muito básico. Então eu vou responder as dúvidas colocadas, mas não com profundidades técnicas, mas sim da forma como eu enxergo, né, o que pode ser feito para quando a gente passa alguma dificuldade por problemas mecânico ou elétrico numa viagem de longa distância, do que a gente poderia estar fazendo. Então, boa parte das perguntas que foram colocadas é mais sobre isso mesmo, né? Como se virar em algumas situações. E acho que é o importante, até porque se nós tivéssemos que ter um conhecimento muito aprofundado sobre mecânica para viajar, ficaria difícil. Realmente só as pessoas que são mecânicos de fato ou que fizessem muitos cursos sobre mecânica é que estariam aptos a fazer viagens de longas distâncias. E não é o caso, né? Não é verdade. Bom, então vamos lá. Vamos à primeira dúvida que chegou até mim aqui. Como fazer a manutenção durante a viagem? Bom, o que eu sempre recomendo, pessoal, é assim. Saiam já do seu ponto de partida com a moto revisada. Por que isso? Porque em muitas cidades, em muitos lugares, dependendo do país ou então da região que for a viagem, nem sempre a gente tem a facilidade de encontrar boas oficinas mecânicas pelo caminho. E às vezes, pior ainda, se precisar de uma peça, seja ela qual for, pode ser de uma corrente, um pneu, uma bateria, uma pastilha de freio, em muitos casos a gente não consegue encontrar isso em muitos lugares, em muitas cidades. Eu tive uma experiência aí muito recente de uma viagem do ano passado, que um amigo meu que estava comigo, nós estávamos na carretera austral, e ele notou que a pastilha de freio dele estava muito gasta, havia gasto mais rápido do que ele imaginava. E ele precisava da pastilha de freio, era uma moto KTM. E nós passamos por vários lugares no Chile, várias cidades no Chile, e não encontramos essa pastilha de jeito nenhum. A sorte é que, em um determinado ponto da viagem, nós iríamos encontrar com outros amigos motociclistas. Então ele fez contato com esses amigos motociclistas, eles compraram a pastilha aqui no Brasil, em São Paulo, e levaram para ele. Então não é muito simples arrumar determinadas peças dependendo do nosso destino, dependendo do nosso roteiro. Então, a questão de como fazer a manutenção durante a viagem, primeira recomendação, já saiam com a moto totalmente revisada do destino. Já faça a troca de óleo, pastilhas de freio, verifique a relação, vê bateria, óleo de motor, pneus, enfim, já saia com ela preparada para a distância que você pretende percorrer. Se a viagem for ser muito longa e aí houver necessidade de fazer uma troca de óleo pelo caminho, o ideal é então que na hora da roteirização da viagem você já faça a pesquisa, faça a consulta para ir descobrindo pelo seu trajeto se por ali tem alguma oficina mecânica que pode te atender, que tem a estrutura para te atender. Às vezes a gente acaba tendo até que adequar um pouco o nosso roteiro só para que possamos passar em alguma cidade que tem esse recurso de uma oficina mecânica. E muitas vezes, pessoal, falando em troca de óleo, por exemplo, às vezes é até recomendável a gente levar o óleo já
junto com a gente. Por quê? Porque, de novo, dependendo da região e do local, nem sempre a gente vai encontrar o mesmo óleo que a gente estava utilizando na moto. Então, quando a gente vai fazer uma troca de óleo pelo mesmo tipo de óleo, pela mesma marca, as mesmas especificações técnicas, a gente não necessariamente precisa fazer a troca do filtro de óleo. Tá? Eu, particularmente, toda vez que eu uso óleo sintético na minha moto, é um óleo para 10.000 quilômetros, então toda vez que eu faço a troca de óleo, eu troco o filtro também. Mas isso não é obrigatório. Dependendo da moto, tem várias motos de menor cilindrada que nem utilizam esse filtro. Tá? Mas, enfim, se realmente houver essa necessidade, então já se planejem em relação a isso. Tá? Muitas viagens, dependendo da quilometragem, nem há a necessidade de se preocupar com qualquer manutenção pelo caminho. Troca de pneu, troca de pastilhas e até mesmo troca de óleo, muitas vezes, dependendo do tipo do óleo que está usando na moto. Tá? Então, já uma boa maneira de a gente minimizar essa preocupação de como fazer a manutenção da moto durante a viagem é a gente já sair do nosso destino inicial com a moto totalmente preparada. Quando não há o que fazer, realmente eu vou precisar fazer uma manutenção pelo caminho, poxa, de repente a minha moto está na garantia e vai completar a quilometragem pelo caminho e eu não quero perder a garantia. Então aí tem que verificar se pelo roteiro que você vai estar fazendo, se existe concessionária da marca da sua moto. Isso é um problema em alguns países da América do Sul. Isso não é tão fácil assim de conseguir, para que você possa já deixar agendada a sua revisão e programar o seu roteiro para que você passe por essa cidade onde tem a concessionária. Então, por exemplo, se a gente falar da Argentina, que é um país grande, né, o segundo maior país da América do Sul, são poucas as cidades que têm concessionária BMW, por exemplo. Tá? Eu sei que em Buenos Aires tem, em Mendoza tem, em Salta tem, e não me lembro aqui de cabeça outras cidades. Tá? Não acredito que tenham mais do que 5 concessionárias BMW na Argentina, acho que não chega a isso. Tá? Talvez sejam só essas 3 mesmos que eu comentei, Mendoza, Buenos Aires e Salta. Eu não sei se em Córdoba tem, mas enfim, são poucas concessionárias. E quando a gente fala de outras marcas de moto, talvez Honda tenham mais concessionárias, Yamaha talvez também, mas enfim. Se for necessário fazer a revisão para não perder a garantia da moto, verifique as cidades pelo seu caminho, pelo seu roteiro, que tem a concessionária, já planeje isso na sua roteirização e, preferencialmente, já faça contato com a concessionária antes para fazer o agendamento da revisão. Porque muitas vezes as pessoas tomam esse cuidado de verificar se tem a concessionária, planejam a passagem lá, mas não agendam. E aí quando chegam lá no dia de manhã, muitas vezes a concessionária não pode pegar a moto, ela já está cheia de serviços. Então vai fazer com que a pessoa acabe perdendo um dia a mais, ou talvez até mais que isso, parado. Tá? Então não basta localizar a concessionária, ou mesmo no caso de uma oficina. É muito importante já tentar agendar com um pouco de antecedência. Se não quiser anteceder muito, não tem problema. Conforme for seguindo a viagem, a hora que estiver faltando aí 2, 3 dias para chegar naquele destino, naquela cidade, já faz um contato com a oficina ou com a agência e já deixe reservado, já deixe agendado o seu horário. Bom, quando é algo programado é mais fácil. Agora, o grande problema é quando quebra a moto. Então, quando quebra a moto, a coisa é um pouco mais difícil. Porque, na maioria dos casos,
dos casos, as pessoas não têm tanto conhecimento de mecânica assim. Muitas vezes ela até tem uma noção boa de mecânica, mas dependendo do qual for o motivo da quebra da moto, se precisar de alguma peça, não tem jeito, uma viagem de moto, não tem como a gente pensar em quais são todas as peças que podem quebrar e levar essas peças de forma sobressalente. É muito complicado isso. E também, às vezes, esbarra no problema de ferramentas. Também a gente, até por uma questão de espaço e peso, não tem como numa viagem de moto a gente levar um conjunto absurdo de ferramentas. Tá? Por sorte, pessoal, na grande maioria das vezes, quando a gente realmente já sai com a moto, tudo revisada, tudo certinho, e a moto está bacana, a probabilidade que a gente venha a ter algum problema pelo caminho, ele é muito remoto. Tá? Não é algo que acontece com uma frequência tão grande. Lógico que a gente tem que estar preparados. Tem um lado sempre positivo, que muitas vezes, de repente, a gente passa ali algum tipo de problema, pane elétrica, ou um problema mecânico na moto, e a gente não tem o conhecimento. O lado muito legal é que, quando a gente está na estrada, a gente acaba recebendo muita ajuda. Às vezes até de outros motociclistas que param, que conhecem um pouco mais de mecânica e tentam nos ajudar, e muitas vezes de pessoas que estão de carro, pessoas que estão com caminhão. Eu tive um amigo que estava voltando do Ushuaia ano passado, ele estava com uma moto de baixa cilindrada, e a moto dele quebrou no meio do nada, e um caminhoneiro parou para ajudar ele e ofereceu. E eles pegaram a moto, puseram em cima da carroceria do caminhão, era uma moto leve, era uma Pop 100 da Honda, então foi muito fácil subir a moto, e levou ele até a primeira cidade que tinha. Tá? Então isso não é motivo para a gente se desesperar. Puxa, eu vou viajar de moto, e se minha moto quebrar, eu não conheço de mecânica, e se eu não tiver a peça, e se eu não tiver a ferramenta. Se a gente for entrar nesse tipo de, vamos chamar assim, de paranoia, a gente não viaja para lugar nenhum. Então é lógico que cuidados prévios são muito importantes para a gente minimizar a possibilidade dos problemas acontecerem. E é por isso que a gente sempre bate na tecla do planejamento. Então, quando a gente está planejando a viagem, faz parte do planejamento a gente fazer uma revisão completa da nossa moto, faz parte do planejamento a gente talvez pensar em levar algumas coisas mais simples e que ocupam pouco volume. Então, pegando como exemplo o que eu faço. Eu, nas minhas viagens, eu sempre levo lâmpadas a mais, por caso de queimar uma lâmpada do farol. Se eu for ter que trocar o óleo pelo caminho, eu levo o óleo, porque se eu não encontrar nenhuma oficina, eu mesmo tenho a chave, eu consigo até trocar o óleo da minha moto, mesmo não tendo muito conhecimento. Eu levo já um fluido de freio. Se der algum problema no sistema de freio, eu tiver que trocar o óleo do freio, que também não é algo complexo, eu consigo me virar. Tá? Então é importante que cada um leve os seus produtos para manter a corrente limpa e lubrificada, que leve os acessórios necessários para um possível conserto de pneu furado ao longo da estrada. Então tudo isso a gente já consegue prever durante a fase de planejamento, e isso já minimiza uma série de problemas ao longo da estrada. Agora, se a gente for se preocupar, puxa, e se o pneu rasgar e não der para consertar? Pô, eu não tenho outro pneu sobressalente. Algum tipo de ajuda vai aparecer, tá? Vai aparecer. E também a probabilidade disso acontecer, né, de um pneu rasgar ao longo do caminho, é só se a gente pegar um buraco muito grande, algum objeto na rodovia que não deu tempo de visualizar. Então, por isso aí que vem, pessoal, a importância de um ponto aí que eu sempre reforço com as pessoas, para que a gente evite viajar à noite. À noite o campo de visão é mais curto.
Então, a probabilidade de pegar algum objeto que está caído na rodovia, uma pedra, um pedaço de ferro, ou pegar um buraco, ela se torna maior, porque o campo de visão é curto. E também, para agravar o problema, se a gente tiver uma necessidade de ajuda à noite, dependendo do local que nós estivermos, a probabilidade de passar alguém e desse alguém parar para te socorrer se torna mais remota também, tá? Então, por isso que é importante a gente, sempre que possível, evitar viajar à noite. Então, vamos lá, próxima pergunta. A marca e o modelo interferem na hora de escolher a moto? Pensando no caso de manutenção, lógico que a marca e o modelo, ela pode ter, sim, alguns benefícios. Então, tem motos que, pela própria concepção da moto, né, pelo próprio projeto da moto, são motos mais fáceis de mexer, de mecânica mais simples, com menos componentes eletrônicos, e acaba se tornando mais fácil algumas manutenções ao longo do caminho. Tá? Tem motos também que possuem uma rede um pouco maior de concessionárias em alguns países. Então, tem sim algumas questões que a marca e o modelo elas podem favorecer um pouco a questão da manutenção durante uma viagem. Mas eu, particularmente, não acho que esse favorecimento que acaba tendo em alguns casos seja um motivo realmente pelo qual as pessoas vão decidir pela escolha da sua marca e modelo. Porque a gente escolher a marca e modelo da moto é uma coisa muito pessoal. É uma coisa de gosto, é um sonho, é um desejo que a gente tem. Então pode ser que aquele desejo, aquele sonho, poxa, sei lá, a pessoa finalmente conseguiu juntar lá uma grana e vai comprar a moto dos sonhos dela. Poxa, deixar de realizar esse sonho, porque de repente aquela moto ela é um pouquinho mais complicada de mexer na parte mecânica, eu particularmente não acho que a decisão da moto, né, da marca e modelo, deveria levar isso em consideração. Lógico, eu estou em dúvida entre dois tipos de moto e estou usando aí uma série de critérios para tomar uma decisão. De repente, esse é um critério que até pode servir como desempate, mas não deve ser o critério principal na hora da escolha. Qual é a estrutura de concessionárias e oficinas em outros países da América do Sul? Então, como comentei há pouco, tá, pessoal? Dependendo da marca da moto, é bem restrito. A gente não tem pela América do Sul, tirando aqui o Brasil, tantas concessionárias Harley assim, tantas concessionárias BMW assim, tantas concessionárias Kawasaki, Ducati. Na verdade, algumas dessas marcas sequer têm concessionária no país. Então, se a gente falar, vamos pegar o Chile como exemplo. No Chile, só existem duas concessionárias Harley-Davidson. Uma em Santiago e outra em Antofagasta, que inclusive essa de Antofagasta inaugurou em janeiro do ano passado. Então, até pouco menos aí de um ano e meio atrás, nós tínhamos só uma concessionária Harley-Davidson no Chile. Então, essa questão de concessionárias na América do Sul é uma coisa complicada. Então, volto num ponto que comentamos anteriormente. Se você for viajar com uma moto que esteja no período da garantia e a quilometragem vai vencer ao longo do caminho, então planejem antecipadamente se você terá a opção de fazer a sua revisão ao longo do seu roteiro, para não correr o risco de perder a garantia da moto. O que eu já fiz algumas vezes para que isso não me atrapalhasse na minha viagem foi negociar na concessionária. Então, ou antecipando, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a minha moto, eu teria que fazer a próxima revisão com 20 mil quilômetros. E ela está com 18. E eu vou sair para uma viagem de longa distância. Então, eu procurei a concessionária, né,
e expliquei a situação e se era possível antecipar a revisão. Então, dependendo de cada caso, de cada concessionária, quando a gente está faltando uma certa quilometragem para chegar na revisão, ou quando passa um pouco, a gente não perde a garantia. Então é importante que seja conversado e negociado. Eu também já fiz essa situação de voltar de viagem, ter passado 1.000, 2.000 quilômetros da quilometragem da revisão, mas eu tinha conversado antes na concessionária, tinha comunicado à concessionária e já tinha uma sinalização que não haveria problema, porque ia passar 1.000, 2.000 quilômetros. Tá? Então, tomem bastante cuidado com isso para que não perca a garantia da moto de forma desnecessária. Então vamos lá. Qual é a sugestão para quem não tem muita habilidade com mecânica? Bom, eu sou uma dessas pessoas que não tenho muita habilidade com mecânica. Mas, quando possível, o que eu recomendo, que eu acho que é muito válido, tá? Eu já fiz um curso de mecânica básica para viajantes e pretendo fazer outro um pouquinho mais avançado. E esses cursos são muito bons, pessoal, porque ele não é um curso para formar mecânicos de moto e as pessoas, né, lógico, pesquise bastante, procure cursos com boas referências de pessoas que fazem um bom trabalho no mercado, porque as pessoas que dão esses cursos de mecânica básica para viajantes, eles já sabem quais são os tipos de problemas mais comuns que podem acontecer aí numa viagem e eles já vão diretamente nesses pontos. Então isso é legal, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que quando vão viajar, compram aquele kit de macarrãozinho para o pneu. E aí eu pergunto, vocês sabem como usar isso se precisar? A pessoa fala, olha, eu acho que sim, mas não tenho certeza. E aí eu falo, tá bom, o que você vai fazer? Aí a gente percebe que a pessoa, na verdade, não sabe utilizar. Tá? Então, às vezes não adianta a gente só carregar algumas ferramentas ou algumas coisas em nossas motos quando a gente for viajar, se a gente não tiver a mínima noção de como utilizar. Tá? Então é melhor até não levar. Se não for saber utilizar, às vezes é melhor até não levar para não fazer peso na moto. Aí a gente pode pensar, poxa, mas eu vou levar porque eu não conheço, mas vai que eu arrume alguém que conheça. Pode acontecer também. Mas eu acho que um curso de mecânica básica para viajantes é muito bem-vindo. Mas também lembrando o seguinte, pessoal, fazer um curso desse básico não significa que todos os problemas estão solucionados, porque como o próprio termo diz, é um curso básico de mecânica para viajantes. Dependendo do tipo do problema da moto, estourou o retentor da suspensão dianteira. Não tem jeito, não é um curso básico que você vai conseguir resolver esse problema. Tá? Não vai fazer a troca do retentor na beira da estrada, mas enfim, eu acho que vale a pena. De qualquer maneira, a minha recomendação seria essa. Tá? Quem tiver a oportunidade, existem acho que até cursos online para isso, se na sua cidade não tiver essa disponibilidade de curso, mas vale a pena. Tá? Pense a respeito aí de fazer um curso de manutenção básica para viajantes. Vamos lá, seguindo. É fácil fazer a manutenção da moto na Argentina e no Chile? Não, pessoal, não é tão fácil como parece. Tá? Quando você está em grandes centros urbanos, em cidades bem estruturadas, então vou citar aqui algumas. Se eu estou na Argentina, se eu estou ali passando por Corrientes, Resistência, se eu estou passando ali por Buenos Aires, se eu estou passando por Salta, por Mendonça, por Córdoba, Bariloche e por aí vai. Ou então se eu estou no Chile, eu estou em Antofagasta, estou em Copiapó, estou em Santiago, estou em Osorno, estou em Puerto Varas.
Então tem sim uma série de cidades que você vai realmente encontrar opções de oficinas, tá? Muitas vezes oficinas pequenas, mesmo em cidades maiores, muitas vezes não são oficinas super estruturadas não, tá? Mas existem muitos lugares, mas muitas regiões, tanto na Argentina e no Chile, que há uma dificuldade muito grande em conseguir fazer a manutenção da moto. Quando a gente fala de Patagônia, tanto na Argentina como no Chile, que é um dos lugares menos habitados do planeta, a gente tem sim dificuldade de encontrar oficinas. Eu fiz o ano passado a carretera austral, por exemplo, completa, de Puerto Montt até Vila O'Higgins, e ao longo de toda a carretera austral, dos 1.247 quilômetros dela, tirando Puerto Varas, que foi a cidade de partida e que tinha uma estrutura de oficinas, no meio do caminho só teve uma cidade, que foi Coiaque, que realmente era uma cidade grande, bem estruturada, com recursos. No restante, eram só cidades pequenas, na verdade, alguns lugares que pareciam mais um vilarejo do que uma cidade, e que não teria, e que não tinha, na verdade, estrutura nenhuma de oficina mecânica para manutenção da moto. Tá? Então tem sim, tem muitos lugares, e na Bolívia também tem muitos lugares, e no Peru também tem muitos lugares. No Uruguai talvez menos, porque o Uruguai é um país pequeno, é um país menor, então você sempre está mais perto de alguma cidade com mais estrutura. Mas sim, existe uma certa dificuldade em fazer manutenção da moto, dependendo da região que nós estamos na Argentina e no Chile, que foi a pergunta, tá? Mas cabe isso também para Peru, cabe isso também para Bolívia. Quais dicas, vamos lá, próxima pergunta, né? Quais dicas você poderia nos dar, além de aprender o mínimo de mecânica de motos? Bom, então legal, aprender o mínimo de mecânica de motos é importante, como eu falei anteriormente, fazer um curso aí básico é legal. Além de fazer o curso básico e sair com a moto totalmente revisada, não sobra muitas alternativas além disso, tá? Então é lógico, né? Se a pessoa fala, eu vou rodar 1.000 quilômetros por dia torcendo o cabo da moto, você vai estar forçando a moto, dependendo da marca e modelo dela, e isso pode levar a uma possibilidade maior de algum tipo de problema. Então, tirando a questão de fazer um curso básico, que sempre ajuda, sair com a moto sempre totalmente revisada, isso para mim é ponto básico, indiscutível, tem que ser feito. Fora esses dois pontos, talvez o que mais ficaria aqui de dica seria ser bastante cuidadoso, cauteloso, pilotar a sua moto com muita tranquilidade, não levar ela para o limite. De repente você está fazendo um roteiro lá de um dia, está um calor intenso, está muito complicado, você está percebendo que a temperatura da moto está subindo muito e que isso não está sendo legal. Pô, de repente nesse dia então, muda um pouco seu planejamento, de repente para um pouco antes do que você estava imaginando, para não correr o risco de ter algum problema maior. Então isso seria um exemplo, tá? Então acho que a dica seria essa, né? Ao longo da sua viagem, cuide bem da sua máquina, pilote ela com muito amor e carinho, não leve ela ao limite, para que realmente você possa minimizar alguns tipos de problemas que possam vir a acontecer. Vamos lá, seguindo. Qual a importância de saber o mínimo de manutenção das motos em caso de viagens de longas distâncias e destinos inóspitos? Bom, acho que isso já está respondido, né? O bom de a gente saber o mínimo é porque a gente consegue se virar em muitas situações, tá? Mas, só reforçando, pessoal, poxa, então
eu só devo fazer uma viagem de longa distância depois que eu fizer um curso de mecânica básica? Não necessariamente, pessoal. Tá? É lógico que isso não garante nada, mas apenas como exemplo, eu fazem 10 anos, né, eu tenho 37 anos de motociclismo, mas fazem 10 anos que realmente eu comecei a focar fortemente em viagens de longas distâncias. E até hoje eu nunca fiquei na estrada com a moto quebrada pelo fato de eu não entender de mecânica, porque às vezes que isso aconteceu, deu um problema na moto, mas dava para chegar até a próxima cidade, ou aconteceu um problema simples que deu para resolver, ou aconteceu um outro tipo de problema que passou alguém e me ajudou. Então, mesmo quando a gente não tem essa noção básica de mecânica de moto, a gente se vira, porque é que nem pneu, né? Um dos grandes pontos, né, que gera muita preocupação em qualquer motociclista é um pneu furado durante uma viagem. Mas quantas vezes a gente tem um pneu furado numa viagem? Tá? Com essa minha moto que eu viajo atualmente, que é uma GS 1200, eu tenho ela desde 2011, viajo com ela há 9 anos, é uma moto que já rodei com ela 213 mil quilômetros e nunca furou um pneu. Por quê? Sorte? Sim, a sorte sempre ajuda. Mas também porque eu nunca fiz viagens com um pneu que estivesse em mau estado de conservação, um pneu que já tivesse rodado o limite dele, né? Então eu sou muito cuidadoso com isso, tá? É lógico que a gente pode sair com um pneu novo e dar o azar de pegar um prego, alguma coisa no caminho e o pneu furar. Lógico que pode acontecer. Mas se o pneu é novo, está em bom estado de conservação, a probabilidade de ele furar pelo caminho é muito menor do que se a gente sair realmente com um pneu velho. E um detalhe importante, pessoal, já que estou falando de pneu, quem tiver moto que usa pneu com câmera, não basta trocar o pneu. Olhe como é que está o estado da sua câmera. A câmera é infinitamente mais barata do que o pneu. Na dúvida, troque a câmera também. E como a câmera faz pouco volume na bagagem, leve uma câmera a mais. Outro ponto importante, pessoal, que eu já vi acontecer em muitos casos, tá? Às vezes a pessoa troca o pneu, faz tudo legal, faz tudo bonitinho. E aí, ao longo da viagem, você acaba tendo que calibrar o pneu várias vezes. E quem já rodou aí pelo Chile, para a Argentina e outros países, tem muitos postos de combustível que o calibrador, o formato dele, é horrível de você encaixar no bico da moto. Quando a moto tem aquele bico em L, facilita demais. Tá? Quando não é o caso, muitas vezes é difícil. E aí a gente acaba meio que naturalmente dando uma forçada no bico do pneu para conseguir calibrar. Quando esse bico já é um bico velho e está ressecado, a probabilidade de ele quebrar, de ele romper aqui na borda, é muito grande. E vai vazar o ar do pneu por ali. Eu já presenciei vários casos de pessoas viajando comigo, que a gente parou porque o pneu tinha esvaziado, e a gente achando que era pneu furado, e aí usamos ali o produto para encher e não vimos vazar para lugar nenhum, e aí fomos constatar que era o bico que tinha trincado na base. Tá? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, quando for trocar o pneu da moto, tá? Bico é uma coisa super barata, então vai trocar o pneu da moto, troque sempre o bico também, para evitar que ele se rompa por ressecamento. Tá? E aí também, aproveitando, já engatando aqui no assunto, dando uma dica, para quem tiver esses modelos de moto que o bico não é em L e tem essa dificuldade de encaixar, hoje é fácil de encontrar para comprar ou até fazer uma extensão, fazer uma extensão tipo que usa para encher bola, por exemplo, para que você
encaixe isso no pneu da moto e depois essa mangueirinha encaixe no calibrador do posto. Eu tenho um desse, eu uso na minha moto, ajuda demais. Então vamos lá, vamos em frente, que tem bastante dúvidas ainda sobre esse tema aqui. Tenho a intenção de comprar uma moto nova, mas tenho dúvidas se vou conseguir cumprir todas as revisões, correndo o risco de perder a garantia de fábrica, então gostaria de saber se é possível encontrar concessionárias nos países vizinhos ou vale a pena investir numa moto usada fora da garantia. Bom, vamos lá. Parecido com o que eu comentei anteriormente, eu diria o seguinte, particularmente, eu não tomaria uma decisão entre comprar uma moto nova ou uma moto usada apenas pela preocupação da revisão, né, obrigatória para não perder a garantia. Lógico, perder a garantia da moto não é uma coisa legal, ninguém quer, é um item importante. Mas eu não levaria isso em consideração para fazer a minha escolha, porque às vezes tem pessoas... Eu passei uma vida inteira, eu só fui conseguir ter a minha primeira moto zero quando eu tinha 44 anos de idade. E eu andava de moto já desde os meus 18 anos. Então, muitas vezes, comprar uma moto nova é um sonho, é uma realização para a gente. Então, o que eu faria? Se realmente você comprar a moto nova, então planeje a viagem que você vai fazer. A primeira revisão de 1000 km é inevitável, então isso é fácil de resolver antes de partir para a viagem. E a maioria das motos, boa parte delas, depois que você faz a primeira revisão com 1000, a próxima seria com 10.000 km. Então, se você for fazer uma viagem de 9.000 km, que já é uma bela viagem, não tem por que se preocupar, tá? Agora, puxa, não, a minha moto está com 7.000 km, e eu vou partir para uma longa viagem e vai ser inevitável. Então, consulte, pesquise, verifique se você terá as opções concessionárias pelo seu caminho, não esqueça de agendar, e aí o problema é resolvido. Olha, não, eu pesquisei e não tem nenhuma concessionária pelo caminho. Então aí, pessoal, por isso que vem novamente a importância do planejamento. Porque quando a gente está planejando uma viagem de moto, a gente não planeja uma viagem de longa distância com uma semana, com 2 semanas de antecedência e, na verdade, nem com 1 mês de antecedência. Tá? Eu, particularmente, eu sempre começo a planejar minhas viagens no mínimo, com 3 meses de antecedência, no mínimo. Tem viagens que, dependendo da complexidade dela, ou um lugar que eu não tenho a menor ideia, que eu não conheço nada, então eu começo às vezes até a planejar com 6 meses de antecedência, para que eu tenha tempo tranquilo de resolver qualquer situação que apareça e que eu não tinha conhecimento. Tá? Lembrando que durante a fase de planejamento é que a gente vai realmente pesquisando tudo o que é necessário e obrigatório para aquela viagem. Tá? Então, se de repente você estiver planejando a sua viagem com uma boa antecedência e a sua moto está lá com 7.000 km, 8.000 km e você não vai ter nenhuma opção de concessionária pelo caminho, então, dependendo dessa antecedência, se for 3 meses ou 2 meses, por exemplo, você consegue talvez rodar um pouco mais com a sua moto antes da data da viagem e negocia com a concessionária se dá para antecipar a revisão obrigatória. Então, existem formas de poder resolver esse assunto. Tá? Então, eu não tomaria essa decisão de se eu compro uma moto nova usada por conta de uma viagem. Se o seu sonho é comprar a moto nova, compre. E aí você faz a sua programação, o seu planejamento para que você não corra o risco de perder a garantia ao longo da viagem. Então vamos lá, pessoal. Próxima pergunta. Como manter a lubrificação da corrente da moto quando a gente pega muitas estradas de rípio, sendo que a graxa branca mistura com a areia, com a terra, e ajuda a desgastar mais rápido a relação? Pessoal, quando
a gente for fazer uma viagem e no nosso roteiro já está previsto a gente pegar muita estrada de ripio, e não é só o ripio, tá, pessoal? Lembrando também que quando a gente pega muita chuva pelo caminho, isso também automaticamente vai tirar um pouco ou boa parte aí da lubrificação da sua corrente, tá? Eu não sou, como eu disse no começo, eu não sou mecânico, eu não sou especialista, mas eu sei que é o seguinte: qualquer produto, graxa ou graxa branca ela é boa no caso de chuva, ela é mais repelente à água, então ela não vai soltar tão fácil, ela é interessante. Mas assim, seja o produto que for, o ideal é usar produtos próprios, específicos para lubrificação de corrente de moto. Eu sei, por exemplo, que a Motul tem um produto fantástico para lubrificação de corrente de moto, que ele não solta facilmente na chuva e ele não é lambuzento, então mesmo que você pegue estradas de ripio, não vai acumular poeira, não vai misturar terra junto com essa graxa. Então assim, independente de usar um produto adequado, como esse da Motul, por exemplo, mas não precisa ser esse da Motul, pode ser outros similares, o importante é que seja um produto específico para a lubrificação de corrente e que ele não seja lambuzento. Isso é o principal, tá? E mesmo usando esses produtos, quem estiver fazendo uma viagem de longa distância e que a moto usa sistema de corrente para transmissão, é fundamental a cada 2 dias, 3 dias, ou pegou muita chuva num dia, então naquele dia específico, sempre dá uma olhada, sempre dá uma conferida, como é que está, e se for o caso, dá uma caprichada na lubrificação da corrente. Puxa, a corrente está muito suja, peguei muita poeira, dá uma limpada na corrente, até porque quando a gente está numa viagem de longa distância, é fundamental a gente sempre dar uma verificada na corrente para ver se ela não está afrouxando muito, se não está na hora de dar uma esticadinha nela, tá? Então, a recomendação seria essa: não use produtos que possam facilitar que sujeiras, que poeira, que terra grude, tá? Então tem produtos que realmente são muito bons para que isso não aconteça, e verifique sempre como é que está o estado da sua corrente ao longo da viagem. É uma coisa rápida, né? Chegou no final da tarde, parou lá no lugar que vai se hospedar, dá uma olhadinha, no outro dia de manhã antes de sair, dá uma conferidinha. Preferencialmente, confira quando chegar, né? Porque de repente se você verificar que precisa dar uma esticada na corrente, precisa lubrificar, você tem tempo para isso, né? Então se você deixa para fazer no outro dia de manhã, se a gente está viajando em grupo, aí de repente eu vou lá e olho, pô pessoal, eu preciso esticar minha corrente, então já vai atrasar o grupo, vai atrasar o horário que estava combinado. Então preferencialmente faça essas verificações da moto, não só da corrente, mas qualquer outra verificação, faça quando chegar no seu destino, quando for possível, né? Às vezes deu algum imprevisto, chegou tarde, está à noite, está escuro, está cansado, paciência. Aí no outro dia, acorda um pouco mais cedo do que o que foi combinado com a galera e vai lá e dá uma olhada na sua moto. E vamos à última pergunta desse assunto aqui, que é a manutenção da moto em viagens de longa distância. A última pergunta que chegou até mim foi: qual é o modelo de pneu ideal para uma viagem de longa distância e qual é o pneu aceitável? Vamos lá. O pneu, pessoal, existe uma questão que para determinados modelos de pneu a gente não tem muitas opções, muitas variáveis de estilo de pneu. Quando a gente fala de motos Big Trail, a gente tem realmente uma gama bem grande. Eu tenho desde pneus que a gente chama de 90-10. Então, o que seria um pneu 90-10? O pneu que tem um desenho, uma estrutura preparada para 90% de asfalto e 10% de off-road. Então ele é 90% on-road e 10% off-road. O que significa esse 90% on-road e 10% off-road? Ele aceita um pouco de off-road, desde que seja leve. Então é um pneu 90-10.
Você tem pneus que a composição dele é 80-20. Então é um pneu que vai muito bem no asfalto e aceita um pouquinho mais uma estrada, um caminho off-road. E assim vai, pneu 70-30, pneu 50-50, que eu não recomendo para uma viagem de longa distância, porque um pneu 50-50, ele vai comer rapidamente pelo caminho, porque numa viagem de longa distância, por mais que a gente inclua roteiros de estradas de terra e de ripio, mas numa viagem de longa distância, boa parte da quilometragem sempre acaba sendo por estradas asfaltadas. Então não adianta, por exemplo, sair de Mogi das Cruzes, que é a cidade onde eu moro, por exemplo, por mais que eu vou fazer uma viagem para Atacama e vou fazer vários caminhos off-road, não adianta eu sair daqui de Mogi com um pneu 50-50, que ele não vai aguentar a viagem. Tá? Bom, então qual que é o pneu que eu acho mais adequado? Falando da minha moto, que é uma moto Big Trail, um pneu que eu tenho usado ultimamente e venho gostando demais é o pneu Michelin Adventure, que é um pneu novo que a Michelin lançou, e esse pneu tem uma proposta 80-20. E ele tem uma composição muito interessante, porque ele é um pneu macio nas laterais, então isso ajuda muito no grip, no asfalto, para curvas e pilotagem em chuva. E a banda de rodagem do pneu é um material mais resistente, então é um pneu que dá uma boa durabilidade. E o desenho do pneu é um desenho que ele encara um off-road mais leve. Então, na minha última viagem que eu fiz, que eu chamei de Expedição América 20K, na qual eu rodei 20 mil quilômetros em 63 dias, eu fui fazer alguns caminhos novos na região do deserto do Atacama, depois eu fiz Lagos Andinos, eu fiz Carretera Austral e uma boa parte da Patagônia, incluindo o Ushuaia. Nessa viagem de 20 mil quilômetros, dos roteiros que eu fiz, 2 mil quilômetros foi de caminhos off-road. Então, 10% da minha quilometragem total foi de off-road. Eu rodei 2 mil. E peguei alguns trechos ruins na Carretera Austral. E eu fui com esse pneu Michelin Adventure, que é um pneu 80-20. E o comportamento dele foi fantástico. Bom, só que essas opções de pneus não tem para todos os estilos de moto, pessoal. Tá? Então, o que eu diria? Quando você não tem essa facilidade, vamos imaginar que a pessoa tem uma moto custom, onde não tem essa possibilidade de pneu 80-20, 70-30, não existe Michelin Adventure para a moto custom. O que pode ser feito se tiver caminhos de estrada de ripio, né, caminhos off-road pelo roteiro? A melhor maneira, a melhor forma de a gente melhorar essa performance do pneu em estradas de ripio, quando não é um pneu adequado, é a gente baixando um pouco a calibragem do pneu. Quando a gente baixa um pouco a calibragem, o pneu acaba tendo uma aderência, um contato maior com o piso, com a superfície, e ele acaba trabalhando melhor sobre essa superfície. Tá? Isso funciona muito bem, pessoal. Tá? O próprio, num curso que eu fiz de pilotagem off-road para motos Big Trail, com o Jean Azevedo, curso muito legal, tá? Não estou aqui fazendo propaganda gratuita, não, é porque realmente o Jean Azevedo é fera, né? Não precisa nem falar. E no curso ele comentou isso, que a gente só precisa, na moto, né? Porque uma das primeiras perguntas para o Jean foi: Jean, que pneu que eu uso na minha moto quando for pegar um caminho off-road? Ele falou assim: o pneu que vem de fábrica na sua moto. A resposta dele foi essa. Então o que ele explicou foi o seguinte: a gente só precisa de pneus realmente 50-50, pneus cravudos para fazer off-road, quando a gente precisa de performance. Quando você está em competição, que você tem que tirar o máximo da moto. Só que numa viagem de longa distância não é isso. Tá? Que a gente procura, a gente apenas quer passar por aquele trecho. Então, basta a gente baixar um pouco a calibragem do pneu, que já é mais do que suficiente.
Só tem que tomar alguns cuidados, tá? Em média, a gente baixa da calibragem recomendada, a gente baixa de 10 a 20%. 20% em casos extremos, quando o trecho é muito ruim. 10% é o suficiente. Isso tem que ser feito com muito cuidado, tá, pessoal? Vai depender do tamanho, né, da roda, da motocicleta, da banda de rodagem de pneu, porque se a gente baixa, por exemplo, 20% de calibragem e é um modelo de pneu de uma moto mais urbana ou de uma moto até esportiva, que é um perfil mais baixo, com 20%, se a gente pegar uma pedra, então corre o risco de cortar o pneu, de amassar a roda, tá? Se for um pneu com câmera, também é complicado baixar 20%, porque se pegar uma pedra pode dar uma mastigada na câmera e rasgar a câmera. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente só baixa 20% da calibragem em casos extremos e quando é possível. 10% já ajuda muito. E dependendo do nível de dificuldade daquele trecho de ritmo que a gente vai passar, a gente não precisa baixar absolutamente nada. E aí o pessoal me pergunta, Cadão, mas se eu baixar 20%, aí de repente fiz o trecho de rípio e vai começar asfalto de novo. Então se você não tiver na sua moto um calibrador ou nada que você possa de novo encher o pneu, pilote com cautela, com cuidado, porque com 20% a menos, a moto ela vai estar com uma aderência diferente para asfalto. Então, vai tocando com mais cuidado até poder chegar no primeiro posto e calibrar o pneu novamente. Se você tiver baixado só 10% a calibragem, aí é mais tranquilo. Bom, aí o pessoal fala, bom, mas como é que eu vou saber se eu estou baixando 20% ou 10%? Então, vai aí uma dica, um acessório bastante importante e que acho que é legal todo mundo carregar na moto, porque ele é pequenininho. Existem medidores de pressão, de calibragem do pneu, extremamente pequenos, portáteis, que você, vem lá o reloginho, você vai no pneu da sua moto e você mede a calibragem e ele já tem um pininho caso você queira baixar a calibragem, tá? Ele, obviamente, ele não vai permitir a calibragem do pneu, então aí você tem que ter um calibrador que liga na sua moto, né, na saída 12 volts da sua moto. Mas esse aparelhinho ele é fundamental para quem vai, então, pegar trechos de rípio e for mexer na calibragem do pneu, é fundamental ter esse medidor de calibragem para que não baixe mais do que deveria, tá? É fundamental. É barato, é pequenininho e não ocupa espaço nenhum. Então vamos lá, estamos já aqui finalizando, pessoal. Existe pneu tipo misto para a roda de aro 17? É muito difícil. Até onde eu sei, não. Porque, volto a dizer, essa possibilidade, né, essa oferta que a gente tem hoje no mercado de pneus mistos, 90-10, 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, é muito comum para motos Big Trail. E as motos Big Trail, pelo menos até onde eu sei, as que eu conheço, se não for todas, será pelo menos a maioria, elas têm roda, né, aro 19, às vezes na dianteira aro 21, tá? Então tem que ver o seguinte, às vezes tem sim, agora eu estou me lembrando aqui, até tem algumas motos Big Trail que tem uma pegada um pouco mais forte, mais esportiva, que se eu não me engano deve ser aro 17 na traseira, mas não vai encontrar aro 17 para a dianteira, tá? Então isso também é um problema, porque daí vai mais uma dica aqui, pessoal, jamais, em hipótese alguma, utilize em suas motos pneus diferentes. Então sempre que for trocar o pneu, não põe um pneu tipo tal, modelo tal do fornecedor tal na traseira, e um outro pneu com outro desenho na dianteira. Por quê? O desenho do pneu está totalmente ligado não só com a questão da aderência dele no asfalto, mas até sobre o sistema dele de escoamento da água em situação de chuvas mais fortes. Então, se você tem os pneus na dianteira e traseira com o mesmo traçado,
numa situação de chuvas fortes, onde vai formando aquele lençol de água no asfalto, os pneus estão trabalhando no escoamento da água de forma igual. Se você usa modelos de pneus muito diferentes, esse escoamento da água vai ser diferente. De repente, um pneu vai estar amarrando mais do que o outro. Também pneus de tipos e modelos diferentes, o sistema, a forma que trabalha, a maciez da borracha vai mudar. Então, de repente, numa curva, numa inclinação, um pneu vai ter um determinado grip e outro vai ser diferente. Então, a moto, de repente, pode grudar mais na traseira, mas escapar mais na dianteira ou vice-versa. Então, eu recomendo fortemente que nunca você misture modelos de pneus diferentes na sua moto. Então, coloque sempre na dianteira e traseira pneus do mesmo fornecedor e do mesmo tipo, da mesma marca e modelo. Tá? Mas a boa notícia é que a gente não precisa de um pneu com essa proposta como existe para o mercado de Big Trail, numa moto custom, ou numa moto street, ou numa moto esportiva, para que a gente possa fazer uma viagem pela América do Sul, uma viagem de longa distância, ou até mesmo no Brasil, mesmo que inclua alguns roteiros de estrada de rico e de terra. Lógico, né, pessoal? Vamos guardar aqui os extremos. Ninguém está falando que é tranquilo, por exemplo, eu pegar uma moto custom e querer fazer o jalapão, aqueles trechos que tem 20, 30 centímetros de areião. Lógico que não. Né? Na verdade, até uma moto Big Trail, ela também vai ter aí o seu nível de dificuldade. Para uma proposta mais pesada de off-road, aí realmente a gente tem que usar motos realmente apropriadas para isso. No nosso caso, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma viagem de longa distância, que a gente pode sim incluir alguns trechos, né, de off-road, mas não vão ser trechos tão desafiadores assim e trechos com um nível de complexidade tão alta. Tá? Então, na maioria dos casos, podem acreditar, o modelo do pneu não será nenhum problema ou empecilho para que você não possa incluir no seu roteiro alguns trechos aí de estrada de terra ou de rio. Bom, pessoal, é isso. Tá? Essas, então, foram todas as perguntas que chegaram para mim sobre esse assunto, manutenção da moto em viagens de longa distância. Se caso ainda tiver alguma dúvida sobre o tema, coloca para mim nos comentários que eu terei aí o maior prazer em tentar responder, né? Se estiver aí dentro do meu campo de conhecimento, é óbvio. Então, valeu, obrigado, agradeço aí pela atenção e aguarde que em breve virão novos vídeos aí com mais dúvidas dos amigos e das amigas motociclistas. Grande abraço e até breve.